galera da X7, uma igreja, vocês já sabem, sem paredes. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui trazendo mais uma palavra, alguma coisinha de Deus, porque, gente, Deus é tão infinito que, assim, mais um pouquinho de Deus na sua vida pode mudar todo o quadro. Então, galera, hoje eu queria falar com vocês sobre processo. Respeite o seu processo. O que eu quero dizer com isso? O Senhor me levou na palavra dele porque nós cristãos vivemos pela palavra. Se você ainda não é um cristão, você começa aí a se familiarizar que a palavra de Deus tem poder para transformar qualquer situação. Tá? Então eu queria dizer hoje sobre processo, para que você respeite o seu processo. Então o Espírito Santo me levou até o livro de Esther, especificamente no capítulo 2, versículo 12 e versículo 17. O que eu quero dizer isso? Esther, muitos conhecem, a rainha Esther, ela estava concorrendo à vaga de rainha para ficar ao lado do rei Assuero, que estava substituindo uma rainha chamada Vashti, ou Vashti, dependendo de como você pronuncia, sem problema nenhum, que desobedeceu um chamado do rei e por conta disso foi punida em nunca mais se chegar à presença do rei. E aí o rei Assuero, ele precisa encontrar uma nova rainha e faz um decreto para várias mulheres, né, os responsáveis, fazerem uma seleção para que ele pudesse escolher uma rainha para estar ao lado dele, à altura dele. E aí, numa dessa, Esther entra na seleção. Esther já tinha um propósito designado por Deus. Eu creio assim como você já tem um propósito designado por Deus. E Esther não sabia o caminho que ela ia percorrer, Esther não sabia o processo que ela ia passar. Mas Esther foi, né? Se arriscou. Dentre tantas mulheres lindas e maravilhosas, essas mulheres passavam por um processo. E isso está especificamente no versículo 12 do capítulo 2 do livro de Esther. Esse processo era um processo chamado de ritual de purificação, para as mulheres ficarem belas, sendo bem tratadas, para poder estarem apresentáveis na presença do rei. Eu fiquei muito impressionada, porque esse processo, ele demorou um ano. Ele demorava um ano, esse processo de purificação. E 6 meses, as mulheres, incluindo Esther, ficavam só num processo, só ali mergulhado em mirra, toda aquela especiaria, e os outros 6 meses em outras especiarias. E assim, era processo. E eu entendi que o processo ali, apesar de não esmiuçado, era doloroso. E eu falei, Senhor, em nome de Cristo, imagina um ano você se depilando todos os dias. Você naquele processo, tira a cera, bota a cera, tira a cera, bota a cera. Entrava em argila, saía em argila, botava argila, tirava argila. Era assim. Sendo que era um ano assim, até que acontecesse a apresentação diante do rei. E eu fiquei imaginando, gente, que cansativo. Porque nós mulheres sabemos que o resultado é sensacional, né? De uma depilação, de uma sobrancelha e tal. Porém, a gente faz isso de 15 em 15 dias, talvez uma vez na semana. Imagina um ano fazendo isso. Eu entendo ali também que era um processo que elas não saíam daquele lugar. E elas ficavam confinadas, digamos assim. Imagina. Então eu aprendi aqui que o processo, ele tem tempo. Ele leva tempo. Alguns processos da nossa vida são demorados. E a gente não entende o porquê. Alguns processos da nossa vida são doloridos. Porque momentos de estética, quem se depila sabe, é bem complicado. Pensa naquela cera quente agora. Então, mais ou menos isso. É dolorido. Alguns processos na nossa vida, algumas áreas da nossa vida, para que a gente possa aprender e chegar no propósito que Deus nos chamou, vai doer, sim. Mas olha o que acontece no versículo 17 do capítulo 2 do livro de Esther. A Bíblia diz que quando as mulheres se apresentam, o rei Assuero, ele vê a graça em Esther, ele ama Esther mais de qualquer outra mulher, e ele já pega e já põe uma coroa em Esther. Já vou me sentindo Esther aqui. O rei Assuero põe uma coroa em Esther. Queridos,
eu fiquei pensando, cara, o processo foi doloroso, foi 1 ano, tem pessoas que estão passando por um processo de 5 anos, 6 anos, 10 anos, eu não sei o teu processo, eu quero dizer que o processo faz parte do amadurecimento, faz parte de trabalhar em você coisas que você nem sabia, mas que precisava desenvolver para que você chegasse no final com a sua vitória. Então o processo ele é importante, nunca exclua o processo, nunca queira pular o processo, porque você pode estar pulando partes importantes para que você se receba a sua vitória no final, como Esther recebeu. O rei Assuero amou Esther mais do que qualquer outra mulher, e Esther não quis, a Bíblia vai dizer que Esther não quis acessórios, como as outras quiseram brilhar, podia escolher acessórios para se apresentar diante do rei. Esther não quis. Esther preferiu o quê? A presença de Deus, a graça de Deus, e entender e confiar que o propósito de Deus era ela estar ali, e se era de Deus, ia dar certo. Esther preferiu a graça e a presença do Senhor, e foi isso que fez a diferença. Então, eu quero dizer que no teu processo, quando você for se apresentar diante da tua prova, escolha a presença de Deus, escolha confiar em Deus, e nunca, nunca exclua o processo. Ele vai te levar à vitória. Beijo, galera. Até o próximo vídeo.